Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, mesmo que nos meios virtuais, mas estarmos juntos para aprender a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus poderoso. Te louvamos porque Tu estás acima de todas as coisas, Senhor. Tu controlas todas as coisas através da Tua mão poderosa. Nós somos muito pequenos e muitas vezes não percebemos a Tua grandeza, mas Tu estás lá, Senhor. Tu estás em todos os lugares. Nós te agradecemos por tudo que Tu tens feito, por todo o suprimento que Tu tens realizado, Senhor, na vida de cada um de nós. Nós te louvamos por isso. Somos gratos a Ti. Tu continues a nos ajudar nessa caminhada, que nesse momento que está sendo tão difícil, nesse isolamento, nessa quarentena que foi instaurada, mas com a certeza de que Tu estás à frente de todas as coisas. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bem, queridos irmãos, vocês podem abrir suas Bíblias lá no texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 18 a 23. Efésios, capítulo 1, versos 18 a 23. Encontraram? Pois bem, então leamos a palavra do Senhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, toda e qualquer circunstância. Amém? Então, o Senhor, Ele está acima de tudo. Ele é o cabeça. Todas as coisas estão abaixo dos seus pés. E nós temos que nos apegar a isso, queridos, porque a nossa esperança não está nesse mundo, e sim no Cristo que ressuscitou pelo grandioso poder de Deus. Amém? Vamos passar para o nosso momento de escola bíblica. Vamos louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra com o nosso servo, o pastor Lincoln. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Nesta manhã nós vamos louvar o Senhor com nossos salmos e hinos, de número 260, que tem como título Invocação para a Leitura Bíblica. Que o Senhor possa estar nos ajudando a entender a sua palavra nesta manhã, trazida pelo seu servo. Olhos vem abrir, pois quero
usa-me, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não, não há, não, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração, sem limites. Sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração, sem limites, me entregarei, adorarei, Senhor, maravilhoso Deus, mas que palavras eu te dou meu coração, receba o melhor, Senhor, da minha adoração. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos ama independente de nós. A palavra do Senhor diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? O amor de Deus é imenso por nós, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar.
local. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, por podermos estar reunidos e louvando o seu santo nome. Esse mês de maio, aqui na nossa igreja, é o mês da família. A palavra do Senhor, Ele fala lá no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Nossa rocha é Cristo. Que a rocha dos nossos lares seja realmente a palavra de Deus e que nós possamos praticá-la em toda a nossa vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida
reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Graça e paz, irmãos, bom dia, como vocês estão? Saímos de isolamento social para o lockdown, muita coisa está mudando aí, né? E a gente continua nos mesmos cuidados e nas mesmas preocupações. Se porventura você precisa de ajuda, se porventura você quer um gabinete pastoral, se porventura você precisa de algo, fale comigo, ligue para mim, mande uma mensagem, eu estou à sua disposição. Temos que nos unir, mesmo distantes, nesse momento, para a gente passar por ele melhor. Tivemos um bom culto de oração essa semana. Convido você para a próxima quarta-feira, às 20 horas, se Deus permitir, estar conosco ali no culto de oração, para a gente continuar orando, intercedendo e também ter aquele bom momento de comunhão, de confraternização, onde a gente pode colocar o papo em dia e também rir um pouquinho uns com os outros e um dos outros. Não nos esqueçamos de orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, por todos aqueles que estão aí na frente da batalha
e também, né, pelos nossos idosos, nossos irmãos aí em situação de cuidados e também pela liderança da igreja e do projeto. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. A gente, né, pelo decreto foi liberado para continuar gravando na igreja e no decreto também tem a liberação para que os serviços de assistência social continuem exercendo as suas atividades. Então o projeto ele está funcionando do mesmo modo que estava também e a gente continua assistindo as crianças, adolescentes e famílias do nosso projeto social. Oremos por isso. Não nos esqueçamos também das nossas responsabilidades com a igreja, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, porque nós temos as responsabilidades para pagarmos. Bem, queridos, nós começamos domingo passado, né, lembrando do mês de maio, que a gente dedica mais à família, e a gente pôde meditar num texto introdutório, nos lembrando que a vida pregressa antes de Cristo tem que ser, né, diferente da nova vida com Cristo. E que é nessa nova vida com Cristo que nós, então, desenvolvemos a nossa vida com Deus e vivemos a nossa santificação em todas as áreas e em todas as instâncias da vida. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre rotina, né? Rotina, essa palavra, né, quando a gente fala, alguns se coçam e às vezes é um tabu a gente conversar sobre rotina, mas eu quero conversar numa boa e trazer algumas aplicações legais, se Deus permitir, para a gente viver bem melhor e rever e repensar a nossa vida, começando dentro de casa, onde a rotina tem sido exaustiva nesse isolamento social. Então, curve sua cabeça, nós iremos orar. Senhor, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra, te pedimos que tu possas falar-nos ao coração, que tu possas nos instruir por meio dela e que por meio da tua palavra possamos viver melhor todos os dias nessa rotina que temos e que também, Senhor, a tua palavra, o teu Santo Espírito nos deu discernimento para a gente perceber na nossa rotina aquilo que nos aproxima de ti e aquilo que nos afasta. Visita, Senhor, o lado do teu povo, continua abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos, levando aos seus lares o pão de cada dia, nos guardando e nos livrando do mal, da violência desse mundo, dos planos astutos de Satanás, nos protegendo, Senhor, dessa enfermidade, nos ajudando nas nossas diferentes situações. Senhor, eu te peço que tu visites a casa da irmã Nilva, que tu sejas com a tua filha, que tu possas abençoá-la, bem como a sua família, que tu visites o nosso irmão Jonas, a nossa irmã Luísa, que tu estejas com o diácono Nesmo, a irmã Marisa, a irmã Marluce, que tu visite as nossas irmãs Lindalva, que tu possas, Senhor, com a tua bondade e a tua graça, renovar o teu cuidado, Senhor, sobre a nossa irmã Ivanise, o irmão Maranhão, a irmã Dileuza, o irmão Davi e todos os outros, Senhor, que precisam dos teus cuidados mais próximos. E que tu estejas, Senhor, abençoando também a nossa irmã Nara, Gabriela, Cacilda e todos os outros que estão na linha de frente, nos hospitais e também nos serviços essenciais. Guarda a cada um dos teus filhos, protege o teu povo. Também te pedimos, Senhor, que tu estejas trazendo conforto e consolo a cada família enlutada que nós temos tido conhecimento. Que tu possas, Senhor, trazer conforto e consolo à família do teu filho Zé Carlos, à minha família e à família, Senhor, de todos aqueles do CDI que tiveram perda de entes queridos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a vivermos o evangelho dos nossos lares e que a rotina, por mais que seja desgastante, seja prazerosa. Nos ajuda, Senhor, a vivermos o casamento, a paternidade, a maternidade, tudo aquilo, Senhor, que tu nos tem dado e colocado às mãos para a glória do teu nome. Que a tua palavra, mais uma vez, traga clareza de entendimento para uma prática de vida
e que teu Santo Espírito, Senhor, tenha misericórdia de nós, que tu nos perdoe os pecados em Cristo Jesus e que Ele nos ilumine para que possamos viver de tal forma que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Assim te peço, grato, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós hoje vamos ler vários textos da Escritura. Prepara aí a Bíblia, você vai abrir comigo vários textos. Nós não vamos ter um texto base, mas nós vamos buscar na Bíblia aquilo que ela fala sobre rotina, né? E a gente vai construir então um entendimento acerca da rotina e uma aplicação para a vida por meio das Escrituras. Eu sei, irmãos, que quando a gente fala de rotina, a gente sempre, quando fala de rotina, a gente lembra o desgaste, a gente lembra o estresse, a gente lembra das frustrações, a gente, quando fala de rotina, conversando sobre casamento, ela é sempre colocada como uma das justificativas de problemas entre os cônjuges, de desgaste de relacionamento. A rotina é muitas vezes, ela é mal vista por nós. Também, né, tem o outro lado. Por exemplo, quem é pai novo, né, quem é recém-pai, recém-mãe, vai aprender que a rotina ela faz bem à criança, que a criança precisa de uma rotina, ela precisa saber o começo, o meio, o fim do dia, que isso faz bem para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então nós temos, né, os aspectos positivos e os aspectos negativos que a gente carrega sobre o nosso conceito pessoal, particular de rotina. Mas e as Escrituras? O que é que a Bíblia pode nos ajudar para a gente entender e poder viver melhor? Porque a gente está de cara na rotina, nesse isolamento. A gente não pode fugir dela. Nós temos a rotina no nosso dia a dia, na vida comum, com certeza. Mas parece que no isolamento a rotina trouxe implicações maiores. E para alguns a quebra da rotina normal trouxe inquietações, frustrações, desânimo, né? E durante esses dias que estamos em isolamento, nós desenvolvemos uma nova rotina, que também tem os seus desafios e as suas implicações. Para a gente começar, abra lá a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. A gente não pode falar de rotina sem a gente perceber que há rotina na criação. Quando Deus, o Deus que nós cremos, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, o Senhor sobre tudo e todos, cria, traz à existência tudo aquilo que a gente conhece. Quando Deus, então, decide criar, a gente vê que na própria criação há o estabelecimento de uma rotina. De duas maneiras, há a rotina de Deus em criar, né? Deus vai nos mostrar que na criação há uma rotina e, ao mesmo tempo, quando Ele estabelece algumas coisas da criação num determinado dia, isso vai servir para que a gente viva dentro de uma rotina. Quer dizer que quando Deus cria o tempo, uma das implicações do tempo para nós, seres humanos, mortais, naturais, é a rotina. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 1. Verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Isso faz parte da nossa cosmovisão. Nós cremos que existe Deus, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Deus que cria toda a realidade tangível e imperceptível que nós estamos inseridos. Então, nós cremos em Deus e nós cremos no Deus Criador. Verso de número 5, a Bíblia vai dizer assim: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então, nós temos no capítulo 1 de Gênesis a revelação de que a criação foi feita por meio de dias. Eu não vou entrar no detalhe
no sentido disso, porque a gente já viu isso em outras instâncias. Mas eu quero destacar o verso 5, o verso 8. Ao firmamento Deus chamou de céu, passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. O verso 14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Quando nós chegamos no versículo 14, a gente vê que Deus, ele no tempo cria de fato tudo necessário para nos colocar dentro de uma rotina. Vai existir dia e noite, vai existir a semana, vai existir os meses, vai existir os anos, vai existir as estações do ano, e todos os anos, desde a criação, nós vivemos nessa rotina estabelecida por Deus. No verso 13, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. No verso 19, e Deus viu que ficou bom, passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia. No verso 23, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. No verso 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí, quando Deus cria o homem à sua imagem, o homem e a mulher, verso 27 e 28, os insere dentro dessa realidade criada e estabelecida por ele. Dentro dessa rotina, o ser humano vai estabelecer também sua própria rotina dentro dos mandatos estabelecidos por Deus. Vocês se lembram? Mandato cultural, mandato espiritual. Dentro dessa realidade, Adão e Eva, de dia, na noite, de noite, nas semanas, nos anos, vão também estabelecer uma rotina de vida. No verso 31, e Deus viu tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis e a gente se depara com o relato da criação, o relato da criação nos lembra que o Deus Criador, sábio, soberano, criou-nos inserido do tempo. Consequência disso, ele estabeleceu uma rotina para a própria criação, e nos inserindo na criação, nós entramos também e foi estabelecido para nós uma rotina. A rotina ela não pode ser demonizada, porque foi algo estabelecido por Deus. A gente já vê isso claro no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis, no versos 1 e 2, a gente tem assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Aqui então ele fecha a criação, E a criação nós temos 6 dias de trabalho de Deus e um dia de descanso. Deus precisa descansar? Não, a gente também já conversou isso em outras ocasiões, mas Deus então estabelece dentro dos dias um princípio. Nós trabalhamos 6 e descansamos 1. Um dia vai ser um dia de deleite no Senhor e de descanso. Nós temos uma rotina estabelecida, 6 dias de trabalho, um descanso, nos espelhando em Deus. Quer dizer, irmãos, que quando nós pegamos o calendário, e uma coisa interessante, abrindo um parênteses aqui, é que Julie tem 5 anos, na escola ela está aprendendo a lidar com o calendário. Então, todos os meses nós imprimimos o calendário do mês, segundo a escola. Ela tem que botar o nome do mês, ela teve que aprender os nomes dos meses, os dias da semana. Ela teve que entender que o calendário tem uma lógica, uma sequência e que existem dias especiais que estão estabelecidos numa rotina um pouco maior. Júlia já está aprendendo sobre rotina. Lá em casa o costume é de segunda a quinta a gente dá para elas a alimentação regrada, sexta a domingo a gente continua com a mesma alimentação, mas elas podem comer uma besteira ou outra. Existe uma rotina. Tanto é que Julie, quando
vai chegando a quarta-feira, ela pergunta: pai, que dia é hoje? E aí ela já fica contando nos dedos o dia para chegar na sexta-feira, que é o dia que ela pode comer um chocolate, um doce, uma coisa assim. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, apesar da diferença, né, do relato da criação, mas nós temos estabelecido aí por Deus a rotina, certo? A gente vai ver um pouco mais na frente que com a queda, a rotina ela permanece estabelecida com Deus, mas ela vai ser vivida dentro de uma realidade diversa, distinta, dolorosa, frustrante, cheia de sacrifícios. Mas ainda estamos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e a primeira coisa que a gente aprende aqui hoje é que foi Deus quem estabeleceu a rotina por meio da criação. Isso é algo estabelecido por Deus. Assim como o trabalho. A gente pode falar sobre isso também. Por exemplo, muitos demonizam o trabalho, detestam o trabalho, dizem que o trabalho é coisa do pecado. Mas quando a gente vai para as Escrituras, já havia trabalho antes da queda. Então, quando Deus cria o ser humano, Adão e Eva, os insere dentro dessa rotina e eles têm que desenvolver um trabalho que faz parte da rotina. Isso é claro nas Escrituras. No verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, a gente tem o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então a gente percebe isso, né? Deus ele cria a rotina e estabelece uma rotina para o ser humano. Adão tinha uma rotina estabelecida por Deus. Ele não estava ocioso, deitado numa rede, as frutinhas caindo na boca dele, dormindo até tarde, né? Não existia isso. Ele tinha uma rotina determinada por Deus. Todos os dias ele vivia com alegria. Essa rotina incluía trabalho e relacionamento com Deus. Nos versos 19 e nos versos 20 do capítulo 2, a gente tem assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. A gente cai no erro de achar que Adão fez isso tudo num dia, né? Imagine aí que dentro da rotina estabelecida por Deus, do verso 15, do cuidado e do cultivo do jardim, estava aí também de dar nome aos animais. Então Adão já tinha, né, uma rotina estabelecida por Deus. Ele acordava, ia, né, fazer as suas responsabilidades. Dentro das responsabilidades estava o cuidado do jardim, o cultivo do jardim, dar nome aos animais e o seu relacionamento com Deus. Então, no relato da criação, capítulo 1, capítulo 2, a gente aprende que Deus é o criador da rotina. Deus é o criador da rotina. No capítulo 3 de Gênesis, a gente tem um relato da queda. O ser humano cai, ele desobedece Deus. Os irmãos já sabem, né, disso, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a partir do pecado, a relação do homem com a rotina ela vai mudar. A relação do homem com o trabalho na rotina vai mudar. A relação da mulher na rotina vai mudar. Então, muita coisa muda por conta do pecado. A rotina, então, ela vai se tornar um fardo para o ser humano por conta de todas as complicações que são trazidas pelo pecado. No capítulo 4, vamos dar uma sequência aqui em Gênesis ainda. No verso 2, a gente tem assim: voltou a dar à luz, está falando de Eva, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então a gente vê que na sequência da vida de Adão e Eva, depois do pecado, a rotina da vida ainda é mantida, com todas as implicações e consequências do pecado. Eles têm 2 filhos e os filhos vão ser inseridos dentro de uma rotina, né? Um se torna agricultor e o outro se torna pastor. E cada um vai desenvolver a sua rotina dentro da sua especialidade.
A gente vai ver no capítulo 4 ainda de Gênesis, a formação da humanidade, a mesma lógica. Verso 17. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. E aí a gente vai ver, dos versos 17 a 22, que cada descendente vai tendo uma especialidade, um ramo de vida, e a rotina ela vai se tornando mais complexa, porque há o estabelecimento das famílias, as famílias se reúnem e é desenvolvido então também os trabalhos. Quando a gente chega no capítulo 5 de Gênesis, a gente tem o seguinte: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, tal. O que eu quero destacar aqui é que sempre o texto do capítulo 5 vai dizer: ele viveu. Vai sempre destacar o período de vida. E dentro do período de vida de cada um, eles viveram dentro dessa rotina criada por Deus e complicada pelo pecado. A primeira coisa que a gente aprende é que a rotina foi criada por Deus. Por isso ela não pode ser demonizada. A rotina ela vai ter umas complicações por conta do pecado, com certeza. Entretanto, tudo que Deus cria é bom. A rotina pode ser vivida de uma forma redimida. Para nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, a rotina tem que ter outro aspecto. Tem que ser olhada de outra maneira e tem que ser vivida segundo a novidade de vida. Queridos, a gente vai passar adiante. Vamos para a segunda coisa que a gente pode aprender hoje pela manhã sobre a questão da rotina. Vai lá comigo no livro de Números. Livro de Números, capítulo 9. Como eu disse, agora que a gente vai abrir a Bíblia mesmo. Números, capítulo 9, verso 15 e 17. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia à noite, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Por que é que eu escolhi esse versículo? Eu podia ter escolhido outros versículos, mas a gente, seguindo a sequência de Gênesis, Deus faz um pacto com Noé, Deus faz um pacto com Abraão, e por meio desse pacto há o estabelecimento de um povo, beleza? Quando Deus faz o pacto com o seu povo, quando Deus levanta um povo seu sobre a terra, então a gente tem algumas coisas que a gente pode observar. A gente pode observar, por exemplo, que existe uma rotina estabelecida por Deus no cuidado do seu povo. Assim como existe uma rotina estabelecida por Deus na manutenção da sua própria criação. As Escrituras nos informam que Deus, todos os dias, mantém as suas coisas criadas. Todos os dias, Deus mantém, governando a criação, todas as coisas. Todos os dias, Deus, ele cuida do seu povo. Há uma rotina do cuidado de Deus pela criação e do cuidado de Deus pelo seu povo. Ora, depois da queda continua tendo dia e noite. Depois da queda, Deus continua mantendo todas as leis criadas por ele, sejam as leis da física, da química, da biologia, do que quer que seja. Depois da queda, Deus continua trazendo o alimento
para manter, né, toda a sua criação. Deus todos os dias mantém a sua criação. Isso é uma das coisas que nos dá esperança, não é verdade? Deus, ele é constante e Deus, ele é mantenedor. Há uma rotina do cuidado de Deus para com a sua criação e há uma rotina do cuidado de Deus para com o seu povo. É a segunda coisa que eu gostaria de perceber nas Escrituras com você essa manhã. E esse texto de Números mostra isso, né? Deus, todos os dias, ele estava conduzindo o seu povo. Aqui, nesse momento, com uma coluna de fogo ou com uma nuvem, né? Existia uma rotina do povo para com Deus. Deus todos os dias cuidava do seu povo. Isso é percebido em outros versículos também. Vamos lá? Salmo 78. Salmo 78, verso 14. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. O Salmo 78, 14 faz a recordação do cuidado de Deus para com o seu povo naquela época. Mas o Salmo 78, se você lê-lo todo, ele vai mostrar o cuidado de Deus com o seu povo na história do seu povo. Deus sempre teve a rotina de cuidar do seu povo. Vai lá para o Salmo 118. Verso 24, parte A. Salmo 118, verso 24, a primeira parte. Este é o dia em que o Senhor agiu. Deus age todos os dias. Porque Deus age todos os dias cuidando do seu povo, a consequência é qual? Alegremo-nos e exultemos neste dia. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. A gente pode se alegrar, a gente pode vibrar no dia que nós estamos vivendo, porque é um dia de cuidado do Senhor. Deus que governa sobre todas as coisas, o Criador, aquele que mantém todas as coisas criadas e que constantemente, rotineiramente, cuida do seu povo. Vai lá para Lamentação. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Está vendo, irmãos? Por que é que eu posso ter esperança? Por que é que eu posso me alegrar? Ainda que a tristeza me abata, ainda que eu passe por um momento difícil, ainda que o dia mal chegue, por que eu posso ter esperança e me alegrar? Porque o Deus que nós cremos é aquele que não apenas governa todas as coisas, mas é aquele que cuida de nós no dia que nós estamos vivendo. Todas as coisas cooperam juntamente para os que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus é bom. Nesse dia de caos, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Deus cuida de nós. Vai lá para o texto conhecido do Novo Testamento, Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vocês se lembram que Jesus ensina aqui? Nós já tratamos desse texto diversas vezes na nossa igreja. Ele nos lembra que Deus cuida de nós todos os dias, que Ele sabe qual é as nossas necessidades, que existe uma rotina de Deus na manutenção da sua criação. É Ele que cuida dos lírios, é Ele que cuida dos pássaros, mas também é Ele que cuida de nós, do seu povo. Abra também o texto de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse cuidado de Deus, essa rotina do cuidado de Deus na manutenção da criação e com o seu povo, tem um aspecto escatológico. Nós podemos olhar para frente sem temor, sabendo que todos os dias Deus não apenas está conosco, mas Ele cuida de nós. Aquele que começou a boa obra em nós, em Cristo Jesus, há de terminá-la até o dia do Senhor. Deus está cuidando de você todos os dias. O mesmo Deus que manda o sol, a chuva, o mesmo Deus que governa e mantém toda a criação diariamente, é o Deus que, quando você se levanta, continua cuidando de você. Porque também nós vamos entender nas Escrituras que quando você dorme, Deus está cuidando de você. Durante o sono ou acordado, na rotina de dormir ou na rotina da lida do dia, Deus cuida de você todos os dias. Deus é o criador da rotina, por isso ela não pode ser demonizada. Deus tem uma rotina no cuidado da sua criação e no cuidado com o seu povo. E qual é a terceira coisa que a gente pode aprender hoje pela manhã? Ora, se Deus é o criador da rotina, se existe uma rotina revelada nas Escrituras, que Deus ele mantém e governa a criação e ao mesmo tempo cuida daqueles que são seus, Deus também estabelece uma rotina no culto e no relacionamento que nós devemos ter com Ele a partir do novo nascimento. A terceira coisa que a gente aprende é que há uma rotina estabelecida por Deus no culto e no nosso relacionamento que nós devemos ter com Deus. Aqui, irmãos, eu quero fazer um parênteses. Certa vez eu conversei com uma adolescente da igreja que estava vindo para os cultos e ele estava meio frustrado, ele ficava em pé lá fora. E eu perguntei, o que foi que aconteceu? Por que é que você não entra? E quando ele entrava, ele ficava assim meio apático, meio passivo, meio distante. E ele disse, não, pastor, porque eu já sei o que vai acontecer no culto. O começo, o meio e o fim. Eu já sei de tudo. E isso era frustrante para ele. Ele é de uma geração que gosta de novidade, que gosta de coisas, sei lá, mais diferentes. Então, a rotina da liturgia meio que frustrava ele. E talvez isso seja, também a realidade de muitas pessoas, não sei a sua. Ah, não vou para o culto hoje não, porque eu sei o que é que vai acontecer. Alguém vai ler a Bíblia, alguém vai cantar, alguém vai mandar levantar, vai mandar sentar, o pastor vai trazer uma palavra, vai terminar, eu vou para casa, não vale a pena. Mas assim como Deus estabeleceu uma rotina para a vida, que a gente já observou isso, Deus também estabeleceu uma rotina para o culto e para o relacionamento com Ele. E é por meio, da rotina que nós mantemos esse relacionamento com Deus. E no culto há uma rotina que nos lembra, que aponta para várias realidades estabelecidas por Deus na sua própria palavra. Então,
Vai lá no livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 1. A partir do verso 1 até o verso 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, não tem como ler Jó, capítulo 1, verso de 1 a 5, que a gente não pensar na questão da rotina, né? Imagine a rotina de Jó para não... a rotina de Jó na vida dele. A vida do lar com tantos filhos, com uma família tão grande, e a sua vida de trabalho. Ele, homem de grandes posses, eu acho que ele devia ter, provavelmente, né, uma rotina extenuante, cansativa. Havia também uma rotina de relacionamento familiar. A gente vê isso aqui. E havia uma rotina de culto. A gente vê aqui no capítulo 1 de Jó, dos versos 1 a 5, que Jó havia criado, desenvolvido uma rotina de expiação e de culto a Deus. A rotina é uma coisa comum também diante de Deus. Não apenas dentro da casa, não apenas no trabalho, e sobre isso a gente vai chegar daqui a pouco, mas também no nosso relacionamento com Deus. Por que é que Jó tinha o cuidado constante de oferecer holocaustos em favor de cada um dos filhos? Vamos lembrar que no Antigo Testamento, o perdão dos pecados se dava através do sacrifício de animais, do derramamento de seu sangue. E o pecado, por conta da queda, é uma coisa constante, rotineira na vida do ser humano. Se o pecado é uma coisa constante e rotineira, é uma coisa que nós lutamos constantemente, quer dizer que existe uma rotina diante de Deus de confissão, arrependimento e de perdão. Confissão, arrependimento e perdão. Confissão, arrependimento e perdão. Se você não tem o costume de tempos em tempos parar para observar aquilo que você fez contra Deus, entendendo que transgressão é pecado, e se curvar diante de Deus humildemente, confessando seus erros e pedindo perdão, com a expectativa de receber o perdão de Deus, tem alguma coisa errada. Na vida cristã, constantemente, nós temos que ter uma rotina de confissão e arrependimento, na expectativa de que com o perdão de Deus, não apenas o erro seja perdoado, mas que a gente possa voltar a andar em plena comunhão com Deus. E aqui, irmãos, na minha visão pastoral, eu vejo que já é o grande problema da maioria dos crentes. Os crentes vivem uma rotina religiosa, talvez um calendário meramente religioso, e não se dão conta dessa realidade, que é no dia a dia que Deus nos chama para ter esse relacionamento com Ele, para aplicarmos tudo aquilo que a gente aprende nas reuniões públicas, comunitárias, seja na escola bíblica dominical, seja na doutrina, seja nas mensagens. Todo o conhecimento das Escrituras deve ser aplicado na vida. E é na vida que é criada também uma rotina de relacionamento com Deus. E não existe relacionamento com Deus sem uma vida, aceita por Ele. Em Cristo Jesus nós temos perdão dos nossos pecados,
os que cometemos no passado, no presente e no futuro. Amém. Mas nós sabemos que quando pecamos há uma ruptura da nossa comunhão com Deus. Estamos livres, libertos da escravidão do pecado, mas lutamos contra o pecado e o velho homem até que ele venha e os nossos corpos sejam glorificados. Até lá é necessário uma rotina de relacionamento com Deus. Cada coisa apontando para uma realidade. Que coisa? Oração, jejum, leitura da palavra, meditação, aplicação. E aqui em Jó a gente vê que existia uma rotina no cuidado da sua vida com Deus. Sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Havia uma rotina de confissão e reconhecimento de culpa para receber o perdão de Deus. Vai lá no capítulo 4 de Lucas, vamos para o Novo Testamento. Capítulo 4 de Lucas, verso 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, está falando de Jesus, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume e levantou-se para ler. Vê só, Jesus era o Filho de Deus, era o Deus encarnado, né? Jesus sabia a Bíblia de cor e salteado, por assim dizer. Mas como homem, ele se submete à rotina do relacionamento com Deus. Como homem, ele se insere na rotina litúrgica judaica. E no sábado, como era o costume, porque o sábado era o mandamento de Deus para ser guardado até então, ele ia para a sinagoga, observando o mandamento de Deus para ter relacionamento com ele. Todo sábado, Jesus estava onde? Na sinagoga. Porque aqui todo domingo você não está na igreja. Você já entende que o domingo é o dia do Senhor, que houve uma mudança depois da ressurreição. Por quê? Porque você não cuida do seu relacionamento com Deus. Porque você não entende que existe e é necessária essa rotina para forjar o nosso coração e nos ajudar no processo do amadurecimento com Deus. A gente, por exemplo, pode ir para Atos dos Apóstolos. Vai lá para Atos dos Apóstolos. Capítulo 14 de Atos. Verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Antes do concílio de Jerusalém, antes da ruptura do cristianismo com o judaísmo, qual era o costume de Paulo e Barnabé? Eles estavam na sinagoga, que dia? No sábado. Fazendo o quê? Aquilo que era feito na sinagoga. Era uma rotina. Capítulo 17 de Atos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Aqui já havia tido o concílio de Jerusalém, a ruptura. Paulo mantinha o costume de visitar as sinagogas, não por conta do seu judaísmo, mas mais do que nunca agora, para ter uma oportunidade de quê? De pregar o Evangelho. Então existia a rotina da vida de Paulo com Deus, existia a rotina da vocação de Paulo diante de Deus. Paulo, chamado aos gentios, primeiro ele ia na sinagoga, depois ele ia para as praças. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 16. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Ora, se no capítulo 11, o apóstolo Paulo, se você for lá no verso 1, ele vai dar instruções acerca da adoração, existia uma rotina daquilo que tinha dentro da adoração a Deus e daquilo que não fazia parte da rotina. Os irmãos estão entendendo? Tem coisa que faz parte da rotina, tem coisa que não faz parte da rotina. A gente tem que ter esse discernimento. No Salmo, vai lá para o Antigo Testamento, Salmo,
Salmo 1. Salmo 1. Verso 2 diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Irmão, quando o salmista diz isso, não é para a gente fazer uma blusa e sair andando, por mais bonito que seja, nem fazer um adesivo e tá tudo certo. Você pode até ter uma blusa e um adesivo sobre isso. Mas quando o salmista fala isso, ele está fazendo um contraste daquele que não teme a Deus daquele que teme. Quem teme a Deus tem uma rotina com a sua palavra, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, é Deus falando. Eu não leio da mesma forma um livro secular, da mesma forma que eu leio as Escrituras. Existe uma diferença. Por quê? Porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Para mim, ela é útil para me instruir e me corrigir, para apontar o caminho que eu devo andar, segundo os critérios estabelecidos por Deus. Então, era claro para o salmista que isso devia ser o quê? Rotineiro. O contato com a Bíblia, não apenas a leitura das Escrituras, mas a meditação para a prática, era uma constante rotineira. Salmo 118, verso 24, parte B. A parte A diz assim: esse é o dia em que o Senhor agiu. Parte B é a seguinte: alegremo-nos e exultemos nesse dia. Deve existir, irmãos, uma resposta diária nossa, porque nós temos o discernimento que Deus está agindo em prol da criação e em nosso favor. Deve existir todos os dias uma resposta nossa ao Deus que nos ama, ao Deus Todo-Poderoso, que é transcendente, mas é imanente. Ele está acima de tudo e de todos, mas está no meio de nós e em nós por meio do seu Santo Espírito. Deve ter uma resposta diária de adoração, de serviço, de culto. Quantos irmãos perderam essa perspectiva, vivem as vidas frustradas, vivem dentro de um cansaço miserável. A vida tenta tirar de nós o discernimento dessa realidade. Porque quando nós temos o discernimento dessa realidade, por mais que a vida seja difícil, ela não consegue roubar do nosso coração a nossa alegria e o propósito da nossa existência. Porque nós temos a consciência disso. Olha lá o Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Quer dizer, qual a forma de se manter durante a vida santo, irrepreensível? É vivendo, irmão, cada dia o seu mal dentro da perspectiva da graça. Cada dia vivendo uma vida de culto e de relacionamento com Deus, dentro de uma rotina. Vai lá para o livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 6. Eu amo esse texto, irmãos. Verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o decreto que proibia se prostrar diante de outro Deus senão do rei, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel sempre, depois de Deus ter colocado ele, sempre foi um dos grandes, mesmo nas mudanças dos impérios. Ele tinha grandes responsabilidades no seu trabalho, mas Daniel nunca negligenciou a sua rotina com Deus. Deus era mais importante
Deus era maior do que o próprio rei. Os irmãos estão entendendo? O que é que eu vejo? Que Deus é colocado em última instância. Se der, eu leio a Bíblia. Se der, eu oro. Se der, eu penso no que eu fiz durante o dia. Se der, eu me arrependo. Tanto faz. E os irmãos vão vivendo assim. Deixa a vida me levar. Se esquecendo que é na rotina que Deus estabelece o culto racional. É na rotina que nós devemos manter um relacionamento com Ele. Deus é a nossa prioridade. A Bíblia vai falar que dentro dessa rotina de relacionamento com Deus, Deus nos deu meios de graça. A oração, a leitura das Escrituras, a meditação, o jejum, tudo isso apontando para uma realidade. A oração é a realidade que eu tenho o acesso com Deus por meio de Cristo Jesus. Que mesmo sabendo o que se passa no meu coração e na minha mente, Deus me permite chegar na sua presença e falar o que eu penso, e falar o que eu desejo, e interceder por aquilo que a palavra dele me ensina que é importante. A leitura das Escrituras. Quantas vezes a própria Bíblia nos adverte que negligenciar as Escrituras proporcionará a nossa derrocada espiritual, pessoal. Quantas vezes a gente vê as pessoas numa vida medíocre, numa vida cheia de problema, de tragédia, porque negligenciaram a palavra de Deus, a sua vontade. Ler a Bíblia não é suficiente, é necessário pensar naquilo que ela está dizendo, entender o que Deus quer para nós, para que haja uma aplicação na vida. Tem o jejum, que é muito negligenciado, principalmente hoje em dia. Isso aqui faz parte da nossa rotina com Deus. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que existe também uma rotina dentro do culto, na liturgia do Antigo Testamento, na liturgia do Novo Testamento. Nós vamos ter uma determinada liberdade em construir a liturgia, vamos ter, mas tem coisas que não podem faltar num culto a Deus. E essas coisas que não podem faltar no culto a Deus, como a oração, como os cânticos, como confissão, como a palavra, vão fazer parte da rotina da liturgia. De fato, quando eu conversei com aquele adolescente citado anteriormente, eu disse para ele, eu reconheço, a gente sabe o que acontece no culto. Uma coisa ou outra pode mudar, mas a gente sabe o que se passa no culto. Entretanto, todo culto, se nós entendemos o que é o culto, ele é o clímax da nossa semana. Porque nós estamos como corpo redimido, como uma unidade na diversidade, adorando ao Deus que nos perdoou os pecados por meio de Cristo Jesus. Nós estamos juntos, unidos como um corpo, na expectativa de que Deus nos dirija, nos direcione, nos aponte o caminho que devemos andar, nos corrija os erros, porque nós queremos estar bem ao seu lado. Nós estamos atentos ao culto, reverentes, cantamos não de forma hipócrita, mas abrimos os nossos lábios e sai dos nossos lábios não apenas o que está no nosso coração, mas aquilo que é vivido longe do templo, longe do culto público, no nosso dia a dia, na rotina cansativa da vida. Eu sei o que acontece no culto, mas quantas vezes eu sou surpreendido pela graça de Deus no meio do culto. Quantas vezes eu volto para casa, mesmo sabendo o que vai acontecer, surpreso, porque Deus falou ao meu coração, porque eu tive o vivo discernimento da sua presença, porque eu tive comunhão com os meus irmãos, porque nós fomos bênção uns para os outros. Existe também uma rotina um pouco maior, né? O calendário do ano. E no calendário do ano, como a gente vive numa sociedade cristã, apesar de pós-moderna, no nosso calendário ainda tem as datas cristãs. Então o próprio calendário, a rotina do ano nos lembra, nos aponta para aquilo que aconteceu nas Escrituras. Chega o momento da Páscoa, a morte e ressurreição do Senhor. Tem aquilo que é antes da Páscoa, tem aquilo que é depois da Páscoa. Depois a gente vai para o Natal, onde a gente pode refletir um pouco sobre o nascimento de Cristo todos os anos. É uma rotina, irmãos. Mas a gente se lembra das Escrituras também por meio da rotina da vida, do calendário anual. Os irmãos perceberam
Há uma rotina estabelecida por Deus para o culto que prestamos a Ele e para o relacionamento que temos com Ele. Essa foi a terceira coisa que aprendemos hoje e nós vamos entrar na quarta agora, na rotina nossa de todos os dias. Vamos falar um pouquinho de rotina? Talvez o isolamento social botou aqui assim na nossa cara, na frente mesmo, de forma que a gente não pode fugir os aspectos da rotina. E como ela pode ser de fato cansativa, frustrante por conta dos seus desafios e dos seus sacrifícios. É por isso, irmãos, que nas Escrituras nós somos desafiados, depois que nascemos de novo, chamados por Deus para vivermos uma nova realidade. Vivermos segundo a cosmovisão da redenção. A gente tem que entender por que é que a gente faz o que faz. A gente tem que ter consciência da nossa rotina. E consciência na nossa rotina, da nossa posição e da nossa responsabilidade diante de Deus. Nós não somos como os outros. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, adotados, seus filhos. Agora somos representantes de Deus nessa terra. A nossa rotina tem que ser uma rotina redimida. E nessa rotina redimida, a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Ela vai servir de espelho para nós vermos os nossos pecados e também de instrução para a gente pesar a própria rotina, as próprias escolhas que nós fazemos. Vai lá para o Salmo de número 90, verso 12. Único Salmo de Moisés. No verso 12 vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse salmo mostra, como Deus é diferente de nós e como nós somos pó, como a vida ela pode passar rápido, ser cansativa e ao mesmo tempo ele nos dá um alerta da gente pedir a Deus na nossa oração para a gente viver bem com discernimento todos os dias para alcançar um coração sábio que tema Ele. Porque é na vida comum, irmãos, que nós vamos viver a vontade de Deus. Eu aprendi domingo passado na doutrina o que é santificação, que santificação é separação, que Deus quer que a gente não viva do mesmo jeito. Onde é que eu vou aplicar isso? Na vida, é na minha rotina, é dentro da minha casa primeiramente, é no meu trabalho, é na minha escola, na minha faculdade. É lá onde eu vou aprender que eu devo me separar do pecado, do errado, é dentro da minha casa. Aquilo que eu fazia de errado com a minha esposa, eu não vou fazer mais. Aquilo que eu me percebo fazendo de errado com a minha esposa, eu tenho que, em arrependimento, confessar os meus pecados diante de Deus e pedir, ao Espírito Santo, por meio da instrução da palavra, para que Deus me ensine a viver de uma forma diferente. A mesma forma é na criação dos filhos. A mesma forma é como eu lido com o dinheiro, como eu me relaciono com o sexo oposto, como eu percebo os meus vícios, os hábitos rotineiros, os ruins hábitos rotineiros de cada dia. Porque a rotina, ela tem a capacidade de revelar o nosso coração. Qual é a primeira coisa que você faz no dia? Você se curva diante de Deus ou você vai fazer outra coisa? Qual é a última coisa que você faz no dia? Se você fizesse um gráfico de pizza do seu tempo, onde você gasta mais tempo, ali vai estar o teu coração. Você pensa nessas coisas? Você percebe que nós estamos envelhecendo? Você percebe que você tem que envelhecer do lado da mulher ou do homem que Deus te deu? Que com o passar do tempo os laços têm que ser mais apertados, mais firmes. Você percebeu que se você tem filho, você tem que construir uma vida com ele. Você tem que ensiná-lo a viver essa rotina, essa realidade da vida dentro de uma perspectiva redimida. Você consegue perceber os seus maus hábitos e você pede ajuda ao seu cônjuge, aos seus filhos, a Deus, para mudar a situação da sua vida. Lá em Romanos, capítulo 15,
verso 4, Romanos capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Se tem duas coisas que o Novo Testamento bate para nos lembrar, é sobre perseverança e esperança. É dentro dessa rotina que nós perseveramos, que nós corremos para frente, que nós andamos para o alvo. Todos os dias construindo diante de Deus, vivendo perseverante, porque a tentação de sair da rotina estabelecida por Deus, de uma rotina salutar, é muito grande. Tem muitos atrativos aí para você encaixar dentro da sua rotina que vão desviar o foco de Deus, das coisas que são prioridades. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala de esperança. A gente é um povo que anda para frente, esperando o futuro, vivendo o presente. Tem muita gente que vive no céu, no céu, no céu e não sabe ter uma vida com Deus na terra. É um excelente teórico das Escrituras e um completamente fracassado na prática. É no dia a dia que nós vamos pesar o nosso coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, a rotina vai mostrar mais ou menos onde está o nosso coração. Vê só, Deus ele estabelece um modelo, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Quer dizer que dentro da nossa rotina existem as responsabilidades, mas também existe o descanso. O descanso faz parte da rotina. A gente vive numa sociedade que critica quem descansa. As pessoas dormem menos. Tem muitos atrativos para que as pessoas não durmam. Domingo de manhã eu vejo às vezes a cara de alguns irmãos parecem zumbis. Eu acho que foram dormir muito tarde da noite assistindo televisão, seriado, filme. Não condeno os filmes nem seriado. Eu gosto, eu assisto. Mas é a questão da rotina. Nós somos um povo que olha para frente, que caminha com esperança, vivendo cada dia o seu próprio mal na dependência de Deus, nutrindo o relacionamento com Ele. Vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo estava falando a Timóteo, próximo aí da sua execução, uma carta extremamente pessoal, e ele está nos lembrando por meio dessa carta que Timóteo aprendeu muito de Paulo por meio da sua rotina de vida com Deus. Quer dizer, irmãos, que como eu vivo e como eu vivo com a minha esposa no dia a dia, isso inevitavelmente vai imprimir na cabeça dos nossos filhos como eles deverão viver. Se você é um viciado em trabalho, se você é um viciado, sei lá, em futebol, se você é um viciado em entretenimento, isso vai ser impresso na mente dos seus filhos. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Timóteo viu a rotina de Paulo. Quando Paulo, então, foi chamado para ter com o Senhor, Timóteo não apenas tinha as instruções, mas na sua memória, como Paulo viveu sua vida, qual era a sua rotina. Uma das coisas que eu acho impressionante nessas cartas é que quando Paulo pede para Timóteo ter com ele leve 2 coisas, né? Os livros, os pergaminhos e a capa. Ia chegar no período de frio, ele queria estar aquecido e os pergaminhos, né, seriam a sua companhia, a palavra seria a sua companhia. Muitos irmãos às vezes olham para as pessoas que são conhecidas no meio evangélico. Ah, como eu queria ser fulano de tal. Ah, como eu queria ser fulano de tal. Eu às vezes vejo os seminaristas querendo, né, tendo seus referenciais. Ah, como eu queria ser lá um Nicodemos da vida, tal. Mas não estão dispostos a viver a mesma rotina deles. Você acha que Nicodemos ele nasceu sabendo de tudo que ele sabe? Ou ele construiu o conhecimento diante de Deus durante a vida dele? Ou ele se sacrificou, foi acordar mais cedo, dormir mais tarde, teve que abrir mão de algo para comprar um livro?
Os irmãos estão entendendo? Nada cai no colo, irmãos. Tudo é construído dia após dia. Como a gente vai ser no final do ano com Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Depende de como nós vivemos hoje. Vai lá para a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois. Para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Onde é que Pedro chama a igreja para viver o bem? É no mundo encantado de Bob? É no domingo de manhã e o domingo à noite? Ou é na rotina da vida que isso aqui tem que ser vivido e aplicado? Então, irmãos, a minha oração é que os irmãos acordem e que os irmãos revejam a sua rotina. Não apenas o seu entendimento de rotina, mas que pensar em rotina a partir de agora traga esperança, porque Deus é o criador da rotina, Ele estabelece a rotina, ao mesmo tempo Ele tem um compromisso, uma responsabilidade rotineira na manutenção das coisas criadas e no cuidado do seu povo. E ao mesmo tempo a gente tenha o cuidado com a nossa própria rotina, porque foi nessa rotina diária que Deus nos chamou para cultuarmos a Ele e bendizermos o seu santo nome, para aprendermos a viver conforme a sua vontade. Que a gente se lembre que, sim, existe uma rotina dentro da liturgia e da vida e que ela deve ser vivida segundo a vontade de Deus. Que a gente reveja, as prioridades, que a gente pese aquilo, que a gente ama, que está lá visto no nosso dia a dia, que a gente reconheça as nossas idolatrias. Como assim idolatria? A gente acha que idolatrar é apenas uma imagem, mas a nossa rotina pode mostrar para a gente os nossos ídolos. Se você não abre mão no seu dia de assistir uma coisa, de fazer uma coisa, isso pode ser o seu ídolo e não o Senhor. E no domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos aproximar isso para a nossa vida pessoal e familiar, que a gente já pode encaixar a partir de hoje, se você for esperto. Mas domingo que vem a gente vai falar de rotina e vida com Deus, rotina e o cuidado consigo mesmo, com eu, rotina e casamento, rotina e filhos, rotina e casa, rotina e trabalho, rotina e descanso. Eu pretendo nesse mês ter como tema central a rotina nossa de cada dia, mas ao mesmo tempo essa rotina vivida dentro dos parâmetros da própria palavra. Que Deus seja glorificado, irmãos, pela rotina, pelo seu cuidado diário nas nossas vidas, e por nos permitir vivermos todos os dias na sua presença, para que o seu nome seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe.